Glórias a Deus, a paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde as vossas vidas, que Deus guarde a vossa alma. Irmão, eu vim trazer para vocês aqui, bater um papo sobre o evangelho que é pregado hoje, as missões que são feitas hoje. Eu quero falar com vocês, abra sua Bíblia, sem mais demora, vamos abrir a Bíblia em 13 de Atos dos Apóstolos. E para nós bater um papo sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é o João Marco, tá? É o que escreveu o Evangelho de Marco. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Saulo, procurava muitos ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elima, o encantador, porque assim a interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigos de toda a justiça, não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, escuridão e as trevas caíram sobre eles, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Só que aqui, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, separado ele e Barnabé pelo Espírito Santo, começou a levar o evangelho, começou a levar a palavra de Deus nas aldeias, nas cidades vizinhas, mas nem por isso não deixou de aparecer aqueles falsos profetas, falsos mestres, encantador, feiticeiros, assim por dizer,
Porque se aparecia no caminho, a obra de Deus sempre foi perseguida. A obra de Deus, o caminho sempre foi perseguido. O diabo sempre tenta cegar as pessoas, confundir as pessoas. O diabo sempre tenta colocar empecilho para que você não chegue nos caminhos. E assim o apóstolo Paulo ia levando o evangelho. O que eu quero dizer nesta mensagem hoje vai ser pequena, é só para nós poder abrir os nossos olhos do que é pregado hoje, do que acontece hoje no meio do povo, no meio de toda a irmandade, no meio do ministério. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Que evangelhos que eles pregam, glória ao nome do Senhor. Hoje ninguém mais prega o evangelho de Cristo. Hoje, aleluia, a nossa liturgia parou de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje o evangelho que é pregado hoje é o evangelho da praca, o evangelho da praca, aleluia. Hoje a alegria e a glória que eles têm hoje é falar assim: a praca chegou em tal cidade, a praca da minha igreja chegou em tal bairro, a placa da minha igreja, bendito o nome do Senhor, chegou em tal estado, chegou em tal país, glória ao nome do Senhor. Hoje a pessoa prega o evangelho da placa, não prega mais o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, separado ele, Barnabé, saía para as aldeias, pregando a palavra, levando o evangelho, levando Cristo às pessoas, bendito o nome do Senhor. Por isso que acontecia milagre, por isso que acontecia obra. Hoje no evangelho da praca você não vê mais obra, você não vê mais milagre, glória ao nome do Senhor, aleluia. Você não vê mais os milagres feito pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Por quê? Porque é levado para eles o evangelho da placa, é o evangelho da placa. A placa da minha igreja chegou, não é mais Cristo que salva, agora é a placa chegou, a placa está chegando em tal cidade, a placa está chegando em tal bairro, a placa está chegando em qual estado, a placa está chegando em tal país, glória é o nome do Senhor, aleluia. E faz os seus templos, faz os seus edifícios e coloca a placa, ou aluga um templo, aleluia, aluga um edifício, aluga um salão e coloca a placa. Hoje não é mais o evangelho de Cristo, hoje é o evangelho da placa. Como distorceu durante esses 2000 anos, como foi distorcido a palavra de Deus, como foi distorcido. Por isso que você vê uma igreja doente, uma igreja sempre enferma, sempre doente, sem preparação, porque nós somos alistados. Quando se é convertido, você passa a ser um soldado de Cristo. As pregações que era feita, a reunião que era feita antigamente, logo no primeiro século, as reuniões que os apóstolos faziam, pregando a mensagem da palavra, era preparando uma igreja, preparando aqueles que eram convertidos para sair anunciando a palavra de Deus, sair anunciando Cristo. Hoje você não vê essa preparação na igreja, principalmente na nossa liturgia. Eu gosto de falar da nossa liturgia porque é a liturgia que eu conheço profundamente. Então a nossa liturgia não tem preparação, ninguém prepara os novos convertidos para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, para ser um soldado, para ser uma testemunha de Cristo, como diz em Atos dos Apóstolos lá, 1 de Atos, no versículo 8, serás a minha testemunha. Hoje você não vê essa preparação no coração do povo, no coração da mocidade, no coração da igreja, no coração da irmandade. É cada um que vai na igreja buscar o seu próprio eu, aleluia. Ele não vai aprender, não tem preparação ministerial para ensinar, aleluia, preparar a pessoa para poder levar o evangelho, ser testemunha de Cristo na terra. Então é o evangelho da placa. Na placa da minha igreja chegou a glória, uma glória morta, é uma glória morta. Não tem preparação, não tem preparação. Então o que acontece? Se torna uma igreja doente, igrejas meninos, está sempre tomando leitinho, não pode dar uma palavra pesada, não pode ter uma palavra de doutrina, doutrina de Deus, não é doutrina do homem não pode ter uma profundidade na palavra,
que ele sai tudo tonto, bêbado da igreja, ou admirado, ou sem vozes. Por quê? Porque não tem preparação. Então tem que estar sempre dando leitinho. Hoje eu vou fazer isso na sua vida, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou abrir uma porta. Saiu das hemisférias de guerras espirituais para o meu próprio eu. Para o meu próprio eu. E é isso que está acontecendo hoje no século 21, nas igrejas. Ninguém prega mais o evangelho. Aqui, ó, Barnabé e Paulo, quando começou a sua missão aqui, levando a mensagem, levando a palavra, entrava na sinagoga, discutia a palavra, debatiam a palavra de Deus. No meio dos judeus, na sinagoga, judeus ali, pessoas inteiradas, religiosos, aleluia, profundamente na lei, aleluia. O apóstolo Paulo mais Barnabé chegavam, aonde eles chegavam, tinha conversão, porque eles levavam a palavra, levava Cristo, levava o Logos ao coração das pessoas, levava Cristo diretamente para eles. Glória é o nome do Senhor. Bem-aventurado é a igreja, aleluia, que ela é missionária, ela militante. Glória ao nome do Senhor. Hoje você vê uma igreja parasita. A nossa liturgia é uma igreja parasita, uma igreja que não prepara, uma igreja que não prepara a mocidade, que não prepara a irmandade. Glória ao nome do Senhor. Quando eles abrem a Bíblia, quando ele vai anunciar o evangelho, sabe como é que é? Só como é que o povo anuncia o evangelho na nossa liturgia? Jesus te ama. Vamos congregar comigo, Jesus te ama. Não tem profundidade bíblica, não tem explicação bíblica. Felipe, quando encontrou aquele eunuco que vinha no caminho lendo a passagem de Isaías, entendeu? E Filipe encostou perto dele, o Espírito Santo levou Filipe, encostou perto dele e falou assim: entendes tu o que lê? Ele falou: como eu posso entender se não tem que me explique? Então você que tem que ser, a igreja que não prepara os seus fiéis para ser testemunha de Cristo, ela é uma igreja omissa, ela é uma igreja, aleluia, que está afastada, aleluia, está afastada da militância de Cristo, ela está afastada do evangelho, está afastada do poder da Sagrada Escritura, que é o evangelho, que é a palavra de Deus. Não prepara. Filipe encostou, explicou a passagem de Isaías para aquele homem, e ele falou: então agora, esclareceu a minha mente, o que importa de eu ser batizado? Você viu a diferença? E hoje, um tal de Jesus te ama, vamos congregar comigo. Você tem que ter a palavra no seu coração. É você que tem que carregar o evangelho dentro de você. Você tem que carregar o evangelho. Que evangelho você carrega? Que testemunha você está sendo? A sua igreja está sendo testemunha? A sua igreja te prepara para isso? Não, pensa bem. Igreja, pensa bem. Nós estamos no século 21. Nós estamos, essa geração menina, essa geração pobre, dentro da Sagrada Escritura. Essa geração hoje tem um monte de ferramentas na internet. Se busca, você pode estudar sozinho na sua casa, se interagir sozinho com a Sagrada Escritura, e vocês não se interagem. Nunca tem tempo. Aí não tem tempo para estudar, não tem tempo para estudar. Como não existe isso, irmão? Como você não é um testemunho de Cristo, como você não tem tempo, aleluia, para ser o soldado de Cristo, como você não tem tempo? Isso não entra na minha cabeça. Como que a pessoa não consegue ter tempo? Olha, eu trabalho com a Bíblia. Eu não posso carregar grande, eu carrego a pequenininha no meu bolso. De vez em quando, na hora do meu almoço, eu vou lá dar uma lidinha. Por quê? Temos que andar com a palavra dentro de nós. O evangelho tem que estar dentro de nós. Eu perguntei aqui, ó, no meu trabalho mesmo aqui, ó, filho do cooperador, está ali fora ali, ó. Perguntei para ele: irmão, fala para mim 3 doutrinas de Deus, não do homem, de Deus. Pessoas que têm 30 anos, 40 anos de crente, que ele fala 3 doutrinas, não sabe falar.
Por que não sabe falar? Porque a igreja não ensina, a igreja não prepara. Aí, misericórdia, irmão. Como você vai ser testemunho, você é um militante da palavra de Deus, entendeu? A tua peça que ser militante da palavra é estar no ministério, não. Nós somos convidados para ser testemunha, sacerdote de Deus. Você tem que saber, você tem que entender a Sagrada Escritura, você é obrigado a fazer, entender como você vai anunciar o Evangelho. Hoje, o ministério de hoje anuncia placa, o Evangelho da placa. Minha placa tal chegou em tal cidade, minha placa tal chegou em tal estado, minha placa tal chegou em tal país. Acabou, irmão. Acabou. A turma não leva a Cristo. A minha igreja é a obra do amor. Não, a obra do amor é Jesus Cristo. A obra do amor é Cristo. A obra do amor não é placa. É Cristo. Pregue Cristo. Pregue o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou ficar por aqui que eu estou no meu trabalho, mas Deus abençoe a vocês, que possa ser um alerta nas vossas vidas. Seja igual a Barnabé, seja igual a Paulo. Leve a mensagem da palavra. Leve Cristo para o coração das pessoas. Leve. E para você levar, você vai ter que carregar Ele dentro de você. Se você não carregar Cristo dentro de você, você não jamais vai conseguir carregar, levar Cristo no coração de outro. Fique com Deus e Deus seja louvado.